Panificação. Estas operações são similares às anteriores, com definição de acabamento externo, pré-aquecimento e utilização de sonda. É recomendado utilizar GNs em alumínio ou assadeiras convencionais sobre grelhas. Especiais: pizzas pré-assar, pizzas pré-assadas, cereais desidratar, frutos ou tomates desidratar. Neste grupo de alimentos, todas as opções se dão por ajuste de tempo, através do encoder na parte inferior do painel. Combinado. No modo combinado, teremos ar quente, combinado, vapor, steamer, delta T, cocção múltipla, cocção noturna. Ao selecionar uma destas funções, por exemplo, vapor combinado, na tela veremos disponíveis ícones que ao toque servem para mostrar a temperatura de câmara e temperatura de sonda de núcleo, pausar e ou reiniciar uma operação, retornar à tela anterior. Ao toque no ícone de vapor e girando o encoder, é definido o nível de vapor, que varia de 10 a 100% de umidade. Ao toque neste ícone, é definido o término da operação, se por tempo determinado ou por temperatura de sonda de núcleo. Para ajustar o tempo de operação, quando o tempo for ajustado em 0, o equipamento funciona indefinidamente. Para alterar a temperatura da sonda, toque o ícone e gire o encoder. Ao manipular o sensor de núcleo, o mesmo poderá estar quente. Use luva térmica ou arrefeça-o com o esguicho de mão. Antes de retirar a carga de alimentos do forno, retire o sensor do produto. Consulte em seu manual a tabela de referência para a temperatura interna adequada de alguns alimentos. Função ar quente. Esta função permite assar, grelhar, gratinar e fritar alimentos. Para assar produtos de confeitaria e massas doces em geral, recomenda-se a temperatura em torno de 150 graus centígrados. Para as massas salgadas e outros assados, como tortas, quiches e empadões, trabalhar com 180 graus. As formas e assadeiras convencionais também podem ser usadas, colocando-as no forno sobre as grelhas. A temperatura deve ser ajustada em 200 graus Celsius ou mais para gratinar, grelhar ou fritar. Ao grelhar carnes, adicione óleo quando temperá-las. Para a preparação das frituras, os produtos também são colocados sobre grelhas ou GNs rasas untadas. Os empanados pré-fritos e os congelados vão direto ao forno. Se preferir, borrife óleo sobre os produtos. Em empanados naturais, misture óleo à farinha de rosca antes de empanar. Vapor combinado. Utilizado principalmente na preparação de carnes assadas. Para a preparação de lombo, por exemplo, utiliza-se grelhas 1/1 ou a GN rasa. 170 graus de temperatura, (50% de vapor e tempo de 30 minutos. Terminado este tempo, configure para mais 30 minutos somente com ar quente. Para preparar carnes duras, costela, cupim, lagarto, utilizam-se grelhas ou GNs rasas. Aplique baixas temperaturas, até 110 graus Celsius, com 100% de vapor numa primeira fase. Num segundo momento, eleve a temperatura para dar acabamento. É recomendável trabalhar com vapor até metade do tempo total de preparação. A outra metade, somente ar quente. Nesta função, vapor combinado, existe vapor no interior do forno com qualquer temperatura, inclusive nas altas. A função vapor combinado
também é aplicada na preparação de pudins de leite. Para pudins em copos descartáveis, a temperatura deve ser de até 80 graus Celsius. Para pudins em formas convencionais, a temperatura deve ser de até 98 graus e também com 100% de vapor. Função cozinhar ao vapor. Na função cozinhar ao vapor, a temperatura é fixa em 98 graus e 100% de vapor. Isto permite reproduzir o ambiente de uma panela com água fervendo. Para preparar qualquer espécie de legume, coloque-o até 1 centímetro da borda da GN. Utilize GN perfurado para não reter líquidos. Para arroz ou alimento tipo refogado, use GNs lisas de 65 mm de profundidade. Cada GN prepara aproximadamente 1,7 kg de arroz. Adicione os temperos e água até cobrir. Para cargas completas, ajuste o tempo para 50 minutos. As GNs lisas também são utilizadas para legumes refogados, adicionando os temperos e levando-os ao forno. Essa função permite o preparo de carnes em geral, junto com legumes e arroz. Quando os legumes e arroz estiverem cozidos, retire-os do equipamento. Mude a função para ar quente, com temperatura de até 200 graus Celsius, para o acabamento das carnes. Steamer. Nesta função não há circulação forçada de ar. Turbina desligada. Podem ser acionados os controles por tempo ou por sonda de núcleo. A temperatura da câmara, determinada pela geração de vapor, pode ser ajustada entre 30 e 100 graus Celsius. É utilizada na cocção de alimentos mais delicados. No preparo de sous vide, cocção de alimentos embalados a vácuo, e também na manutenção a quente de alimentos úmidos, como um banho-maria. ΔT ou diferença de temperatura. Nesta função, é obrigatória a utilização da sonda de núcleo para determinar o término da cocção. A temperatura da câmara vai subindo na medida em que a temperatura do núcleo do alimento sobe. Exemplo: ΔT programado em 50 graus Celsius e sonda de núcleo para término com 80 graus. O equipamento começa trabalhando com 53 graus. Passados alguns minutos, o núcleo sobe de temperatura. O processo termina quando o núcleo alcançar os 80 graus e a câmara 130 graus. O equipamento para a cocção. Esta função é utilizada principalmente na preparação de carnes. O término da função sempre será por temperatura da sonda de núcleo. Cocção múltipla. É a função em que podemos definir um tempo para cada GN, com indicação de finalização para cada nível. Permite definir temperatura e nível de vapor. Para legumes diversos, programar 98 graus Celsius com 100% de vapor. Os tempos serão fixados de acordo com a textura de cada legume. No caso de gratinar produtos, ajuste a temperatura para 220 graus Celsius e 0 de vapor. Esta função sempre será finalizada pelo tempo programado. Regeneração. Essa função reaquece ou finaliza os alimentos em geral, que foram previamente preparados e resfriados. Esta função pode ser finalizada por tempo, por sonda ou por tempo por nível. Os alimentos podem ser empratados para os serviços à la carte ou nos recipientes Gastronorm para outros serviços. Defina o nível de vapor. A temperatura pode ser ajustada entre 90 e 130 graus Celsius. Para a finalização de salgadinhos de festa, não se usa vapor. O tempo irá variar de acordo com a espessura dos alimentos. Para melhor utilizar o aparelho no modo combinado, consulte a tabela de sugestões de seu manual. Programando as suas receitas. Toque no ícone PRG. Toque em Escrever receita.
Defina o nome ou o número da receita tocando sobre a letra selecionada. Girando o encoder, escolha as outras letras. Para definir o nome, toque na dupla seta. Através dos comandos do painel, determine a temperatura da câmara, o tempo ou temperatura interna para o alimento, e o nível de vapor entre 0 e 100%. Para confirmar, toque na dupla seta. Podem ser programadas até 10 fases para uma mesma receita. Para concluir a receita, ou acioná-la, toque na seta cheia. Higienização diária. Para higienizar o forno, atente para o uso dos EPIs, equipamentos de proteção individual, máscaras, óculos, luva e avental. Para iniciar a higienização, é necessário que o forno não esteja quente. Com o auxílio de um borrifador, aplique o desengordurante sobre toda a superfície interna. De acordo com a sujidade, defina o grau de limpeza. Na higienização manual, haverá apenas emissão de vapor dentro da câmara, que, agindo com o desencrustante, dissolve as incrustações. Ao final, enxague com esguicho de mão. Nas opções de higienização rápida, leve, moderada, média e pesada, também haverá emissão de vapores, seguida de circulação de água. Para estas limpezas, deposite o desencrustante sólido no piso interno do aparelho ou aplique o desencrustante na superfície interna. Só podem permanecer dentro do aparelho as grelhas. Remova a gaiola interna para higienização completa do equipamento e repita a operação. Remova também a calha sob a porta. Ao final do processo, esgote a água do sifão, abrindo o registro ao fundo do equipamento. Não utilize esponjas de aço, facas, espátulas ou qualquer outro objeto perfurante no processo de limpeza. Não jogue água fria no vidro quente e nem na superfície externa do forno. Para a limpeza externa do equipamento, vidro e painel de controle, utilize um detergente neutro, pano úmido e pano seco. Obrigado por ter escolhido a marca Prática. Esperamos que você explore ao máximo o desempenho de seu aparelho. E a qualquer dúvida, acesse nosso site www.praticafornos.com.br ou entre em contato conosco pelos telefones 55 035 3449 1200 ou 0800 035 5033.